tal reserva legal, APPs e PPPs, preservação do ambiente, conversa de boitatá, só vão embretando a gente. Esse restinho de pampa que traigo tão bem cuidado, querem virar tudo em nota. Da Voz do Campo, nosso bom dia aos amigos que atentamente estão nos ouvindo todo sábado entre 8 e 10 da manhã. Bom dia para você que está trabalhando, produzindo o nosso alimento de cada dia, e dizer que este ano nós vamos continuar falando que sem leite não existe aqui bom. Sem plantador de trigo não existe pizza. Sem o plantador de arroz não existe a laminuta. É isso que nós vamos continuar falando esse ano, valorizando a quem produz o nosso alimento de cada dia. Sem um produtor, um pecuarista cuidando, engordando o boi, não vai ter picanha no churrasco, não vai ter costela no churrasco. Então essa é a grande verdade, que a Voz do Campo há 7 anos começou esse trabalho e continuamos trabalhando, levando esta mensagem a todas as regiões que nos acompanham aos sábados das 8 às 10, como é tradicional. Nós estamos ao vivo agora no escritório Busanello Agronomia, São Luís Gonzaga, região das Missões do Rio Grande do Sul, a partir de agora com mais uma edição da Voz do Campo. E o assunto hoje é muito importante, é muito interessante, é palpitante, o assunto que tem preocupado todo o produtor rural no Brasil inteiro. Então você que nos acompanha nas emissoras de rádio, nas rádios no Rio Grande do Sul, rádios no Paraná e no norte do Brasil, Roraima, que estão ligados conosco, fiquem atentos, o assunto hoje é muito bom. As alterações climáticas e os impactos no setor agropecuário. O que está acontecendo, que as projeções, as previsões do futuro, tudo aqui na Voz do Campo, nesta manhã de sábado. Convidamos especialistas para estar conosco para falar desse assunto importante. A Voz do Campo, número 395, nesta manhã de sábado. Eu quero fazer diferente hoje. Eu vou, essa semana, pelo Facebook, pela rede social da Voz do Campo, eu estava compartilhando uma mensagem que vi na internet. Eu quero dar eu vou ler um trecho da Bíblia Sagrada, que diz assim, presta atenção, Provérbios 29, versículo 4, diz assim, quando o governo é justo, o país tem segurança, mas quando o governo cobra imposto demais, a nação acaba na desgraça. Que baita verdade, né, Bretsky? É verdade. Destas coisas, desses assuntos, porque é extremamente importante, faz parte da nossa vida. Tá bom, meus amigos? Estou muito preocupado com a realidade do Brasil, preciso falar e fazer alguns comentários. Amigos meus, produtores, empresários, estão pedindo, todo dia me ligando, me mandando mensagem. Olha, Marcelo, você tem um compromisso muito grande com a comunicação que faz, de transmitir esta mensagem, de transmitir esta preocupação de todos nós. Então, é muito interessante. Deixa eu dar outro dado importante para vocês, amigos da Voz do Campo. Deixa eu dar outro dado importante aqui, Esta semana me ligou um produtor rural e empresário para me dizer que foi multado em R$2.000 porque 1 minuto depois do horário foi batido o cartão eletrônico, ponto lá, o relógio lá eletrônico, bateu o cartão 1 minuto depois e ele foi multado pelo Ministério do Trabalho em R$2.000. Preocupação do produtor, R$2.000 por 1 minuto que passou do horário. Bateu o cartão 1 minuto depois, tinha que bater às 6 da tarde, bateu às 6:01 e foi multado em R$2.000. Tá bom? Então algumas coisas importantes também que eu gostaria de destacar. Ontem eu estava vendo a notícia na televisão que a cebola aumentou em 60% ano passado. Mas isto não é culpa do agricultor, isto não é culpa do produtor rural. Fique bem claro que não é o produtor rural o culpado deste aumento de 60% na cebola. É um item, por exemplo, em vários aumentos, uma inflação violenta que está crescendo no Brasil a todo instante. Então são alguns detalhes, tópicos que eu gostaria de trazer aos nossos amigos ouvintes da Voz do Campo. Quero também
registrar que estamos trabalhando intensamente, a Voz do Campo. Sábado que vem nós vamos a Passo Fundo, estaremos em Passo Fundo com Dirceu Gassen, Elmar Floss e o professor Claude Goenner, da UPF. Professor Claude, que é muito reconhecido, trabalho na região norte do Rio Grande do Sul, estarão conosco no Rádio Planalto. Vamos falar também das projeções do ano de 2016, o que espera, o que nos espera, o que tem para frente, são projeções. Vamos discutir com Dirceu Gassen, Elmar Floss e o professor Claude no próximo sábado em Passo Fundo, no estúdio da Rádio Planalto. No mês de fevereiro, a Voz do Campo vai estar no Show Rural Copavel, lá em Cascavel, no Paraná, um grande evento organizado pela cooperativa Copavel de Cascavel. No dia 30, um sábado antes, a gente vai estar também em Maringá, no Paraná, até porque 2 emissoras de rádio do Paraná, Rádio Atalaia de Maringá e Rádio Ingamar de Marialva, estão também na rede A Voz do Campo, transmitindo o programa para o estado do Paraná. Tá bom? Nós estamos aqui dando bom dia a Verdes Pampa Santiago, a Rádio Itu AM de Santiago, Rádio Sorriso de Panambi, Rádio Itapevi FM Maçambará, Rádio Uruguaiana FM, Rádio Santo Ângelo AM, Rádio Guaramano de Guarani das Missões, Rádio Ciranda FM Santo Augusto, Rádio Landel FM Palmeira das Missões, Rádio Camponesa FM São Pedro das Missões, Rádio Independente AM de Cruz Alta, Rádio Planalto de Passo Fundo, Rádio Tapense de Tapes, Rádio 14 de Julho de Castilhos, Rádio Séries AM Não Me Toque, Rádio 97 FM São Luís Gonzaga, Rádio Missões de Boa Vista das Missões, Rádio 3 Rios FM Caciqui, Rádio Líder FM São Borja, Rádio Mundial FM Ijuí, Rádio Web Carazinho, Rádio Web Porto Alegre, Rádio Web Rio Branco de Boa Vista, Roraima, Rádio Ingamar AM de Marialva, Paraná, Rádio Atalaia AM de Maringá e Rádio Roraima AM Boa Vista, Roraima. São os nossos parceiros, emissoras de rádio que estão transmitindo a Voz do Campo. Bom dia ao agrônomo Juliano Fabrício de Francisco Beltrão, no Paraná, que está mandando mensagem, ouvindo a Voz do Campo. Bom dia, Juliano, profissional diferenciado do agronegócio. Tá bom? Bom, nós convidamos hoje para participar conosco 2 especialistas que conhecem a questão alterações climáticas e os impactos no agro que estão causando. Professor Afrânio Riggs já participou conosco do programa Voz do Campo e hoje está retornando aqui ao programa para participar conosco. Professor Afrânio é um mestre universitário, professor da Unifra, Centro Universitário Franciscano de Santa Maria, professor que foi da UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, especialista e PhD em água e solos. E também a presença aqui do Emerson Cichinel, engenheiro florestal de Tuparendi, que é responsável pelo projeto de recuperação das nascentes em Horizontina, projeto Água Limpa, da família da Gisele Bint, da modelo Gisele Bint. O Emerson atendeu o nosso convite, está conosco aqui. 2 profissionais especialistas que vão falar muito desse assunto. Essa chuvarada que está aí, esse excesso de chuva, até que ponto vai prejudicar o pecuarista, o agricultor, o produtor rural? É o assunto de hoje. E eu quero fazer um chamamento a você, produtor rural, que está nos ouvindo, que está acompanhando a rede de rádios A Voz do Campo, a interagir conosco, a mandar perguntas, mandar questionamentos para nós. Você pode mandar mensagens através da internet no Facebook da Voz do Campo ou então nos telefones 55-9618-4912, 55-8439-1823. 55-9618-4912, 55-8439-1823. Você pode mandar a sua mensagem. Aliás, é importante você mandar a sua mensagem. Para nós da Voz do Campo, é o nosso Ibope. Eu quero saber do Ibope da Voz do Campo. Então você manda a mensagem, diga que está ouvindo a Voz do Campo, que é muito importante. Quero também recomendar a você, produtor, quero dar uma dica ao produtor que está me ouvindo. Compre e venda nos parceiros da Voz do Campo, nos anunciantes da Voz do Campo. Você vai comprar produtos, compre nos patrocinadores da Voz do Campo, ou venda a sua produção aos parceiros da Voz do Campo. É um pedido meu, especial, porque são parceiros que estão nos dando suporte para a Voz do Campo formar essa rede de rádios. Quero também dar um recado importante, meu amigo Bruno,
gerente de irrigação da FOC, que é parceira desde o início do programa. É um recado importante que não pensa, comparse, que o custo é só de vocês lá na Granja União, viu? O custo de manutenção da Voz do Campo não é brincadeira, viu? Eu tô muito preocupado com o custo, presidente Ivo Batista, para manter este projeto e aumentar esse projeto e tentar crescer. O custo, meu Deus do céu. Então eu vou fazer um chamado aos amigos aí, especialmente aos amigos presidentes de sindicatos rurais, para serem parceiros da Voz do Campo, que é um espaço em que o produtor rural pode se manifestar, pode falar, sempre falou e sempre vai continuar falando, trazendo a sua manifestação. Então esse é o chamado. Tá bom? Está aqui na mesa comigo, eu quero aproveitar o tempo, e o pessoal me conhece, sabe que eu gosto de ser bem objetivo, evitar as apresentações e ser breve e entrar no assunto que interessa a todos. Já falei no professor Afrânio, que está aqui do meu lado, do Emerson Cichinel, engenheiro florestal, Ivo Batista, presidente da Copa Trigo, cooperativa de São Luís Gonzaga, uma das principais cooperativas do Rio Grande do Sul, Otélio Busanello, que é o anfitrião. Dá os parabéns ao Otélio, à dona Águida, a esposa, pela recepção maravilhosa que estão fazendo aqui. Busanello Agronomia, agrônomo reconhecido na região missioneira do Rio Grande do Sul. E tantos amigos que estão chegando aí, o Albano também, né? Que está conosco nessa manhã de sábado, o Bruno, gerente de irrigação da FOC, o Fábio Comparse também, família Comparse, nossos parceiros aqui na região das Missões, da União Comércio de Cereais, o Lorivaldino Souza e tantos amigos, a equipe da Busanello Agronomia, que estão por aqui também nessa manhã de sábado para participar do programa. Dá bom dia para a equipe técnica do programa, Lauri Britsky, Rainer, Gisla, toda a equipe que está dando suporte para nós, e a nossa jornalista Débora Fialho, que está em Bagé, interagindo via rede social, na internet também, mandando o nosso recado. É a nova contratação da Voz do Campo aí, a Débora Fialho, jornalista que atuou na Associação Brasileira Aérefor e Brafor, e que hoje está chegando para fazer parte da equipe A Voz do Campo. Busanello, vamos começar contigo então. Dá um bom dia aos nossos amigos ali, já vamos perguntar ao professor Afrânio se vai continuar chovendo desse jeito ou vai parar de chover. Bom dia, Otélio. Bom dia, amigos da Voz do Campo. Obrigado por terem aceitado o nosso convite em fazer esse programa aqui, especialmente ao professor Afrânio Riggs, que gentilmente atendeu o nosso convite em vir até São Luís Gonzaga, trazer informações, trazer alguma luz para nós sobre essa situação que nós vivemos, uma situação totalmente atípica e com graves consequências para o nosso negócio. O engenheiro florestal Emerson, o presidente Ivo Batista, o Albano, enfim, a todos os que estão aqui presentes, nosso agradecimento por terem vindo, e realmente temos que aproveitar esse espaço de tempo, porque com essa chuva toda que aconteceu, falo em 800 milímetros, 880, algumas informações dizem que é 770 milímetros, mas isso varia conforme o local onde foi medida essa precipitação do mês de dezembro. É muita chuva. Se tivesse acumulado numa piscina, nós estaríamos com água pela cintura, mais ou menos, né? A chuva de dezembro é 3 vezes mais que a média, e os danos que causou nas lavouras são muito grandes. Embora a gente tenha início de uma safra de milho, né, presidente Ivo, boa, tem notícias boas também, não é só notícia ruim. O milho que está sendo colhido é muito bom, o rendimento é muito bom. Mas o que nos preocupa é daqui para frente, o que fazer quando tivemos uma perda enorme de solo. Se fala, né, em números médios, talvez o professor Afrânio possa me ajudar depois, que no Rio Grande do Sul você perde 8 toneladas de solo por hectare por ano por erosão, nos anos normais, né? 8 toneladas é uma caçamba, é um caminhão de terra por hectare da melhor terra vai embora pela erosão, pelos processos erosivos. Agora, com toda essa chuva, certamente, sei lá, 15, 20 toneladas de solo se foi embora, né? E com isso, o prejuízo é enorme, né? Então, essa situação toda que nos preocupa, o que fazer? Otélio, antes dessa introdução, sei que o professor Afrânio vai falar, deixa eu te perguntar uma coisa rapidinho, tu me responde rápido. Tu tá faceiro com o Brasil? Nossa, eu gosto de falar de coisas boas e, infelizmente, olhando lá
a nossa capital aí não sobra muita coisa boa para se falar. Então, eu sou indignado, como todos os brasileiros que trabalham e produzem, a gente presenciar um cenário deprimente como estamos vivendo, esse cenário político deprimente que a gente vive. Mas nós fazemos nossa parte e continuamos trabalhando sério, né, em busca dos nossos objetivos, né? Tá bom. Professora Frânio Riggs, eu quero também fazer um registro importante aqui, ó. Que o Otélio foi a Santa Maria ontem buscar o professor para participar do programa. É gente que faz. São os heróis do agro brasileiro. Gente trabalhadora, dedicada. O Otélio não mediu esforço. Foi para Santa Maria ontem, mora em São Luís, passou pelos buracos aqui, quem vai a Santiago, pegar o professor em Santa Maria para vir participar do programa. Então, meu agradecimento, Otélio, a tua dedicação nessa parceria aí. Professora Frânio Riggs, antes nós falarmos nesse excesso de chuva, o senhor está faceiro com o Brasil? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes e você principalmente, que coordena esse brilhante programa de grande importância para o país inteiro. Olha, a gente ficar contente com o que não está bom normalmente não é o ideal, né? Então a gente tem que minimizar os problemas para poder sobreviver, né, às condições que nos apresentam cada dia. Mas a gente não pode dizer que está contente e satisfeito. Professora Frânio, eu vou lhe dar uma provocada e uma perguntinha apimentada já no início. Depois desse excesso de chuva, vai ter seca, será? Olha, a previsão nos diz o seguinte, que depois do El Niño vai vir Laninha. E essa Laninha é o contrário do El Niño, ou seja, períodos de seca. Agora, como é que nós vamos explicar para o nosso agricultor que esse período de seca, depois de uma chuva tão intensa como nós tivemos agora? Então fica difícil de você dizer assim, olha, está faltando água, mas choveu 800 e tantos milímetros. Quer dizer, como é que pode faltar água quando chove 800 milímetros? Então aí que está o problema, o que fazer para a gente tentar minimizar esses impactos. Deixa eu lhe fazer outra perguntinha, depois eu quero ouvir o bom dia do Emerson. De toda essa chuvarada que veio, esses 1000 milímetros, 600 milímetros, quanto por cento ficou na terra quando foi embora? Olha, para você ter uma ideia, nos solos aqui nessa região, a taxa de infiltração de água em zonas de pastagem está em torno de 4 milímetros por hora de infiltração. E chove quanto por hora? Numa chuva torrencial? Numa chuva torrencial chega até 80 milímetros por aí, quando é forte. Até mais, em alguns casos. 80 milímetros numa chuva torrencial por hora. Só 4 milímetros entra no solo. Isso está acontecendo nas áreas com pastagem. E com plantio direto está em torno de 6 a 7, 8 milímetros por hora. Então isso é muito pouco, né, devido ao problema de compactação do solo, camadas de impedimento, que nós vamos poder discutir depois. Que bom, olha, só comecei para dar esses dados para vocês verem a importância do programa de hoje. Deixa eu fazer um convite especial aqui. Fábio Comparse, senta ali, o teu lugar é aqui, meu amigo. Grande parceiro da Voz do Campo, Comparse, Fábio. Vem ali, Fábio, também. União Comércio e Cereais, Santo Antônio das Missões, Ronan e o Rodrigo ouvindo a Voz do Campo lá, A equipe lá do Fábio estão ouvindo a Voz do Campo. Deixa eu ver aqui, Estou na estrada escutando seu programa. Programação interessante hoje pela falta de chuvas no estado do Mato Grosso. Tá dando o Thiago Grecelli, tá mandando aí também a mensagem para nós, ouvindo a Voz do Campo. E aqui também chega a mensagem. Agora entendi a mensagem. Não é o Thiago Grecelli nada. Bom dia, meu nome é Rangel Portela. Estou em viagem e convido toda a sua equipe a participar do evento Show Safra BR-163 em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, 27 a 30 de março. Parabéns pelo programa. Estou na estrada escutando o seu programa. É o Rangel, lá no Mato Grosso, Rangel Portela. Programação interessante hoje pela falta de chuvas aqui no estado do Mato Grosso. Tá bom, Rangel? Muito obrigado pelo contato. Com certeza a Voz do Campo já está em tratativas para chegar no Mato Grosso em breve. E esse evento me chama a atenção. Lucas do Rio Verde, aí no final de março. Vamos com certeza acertar detalhes aí para chegar. O certo é que eu quero dar uma notícia, Busanello. Tu que é um parceiro e apoiador da Voz do Campo. A Voz do Campo é um rastilho de pólvora que se espalhou pelo Brasil. Tem produtor por toda parte ouvindo esse programa, viu? Tem muita gente ouvindo esse programa, viu? Brasil afora. Emerson Cichinel, bom dia. Engenheiro florestal, trabalhou e fez um projeto com a família da modelo Gisele Bint em Horizontina. Bom dia, Emerson. Bom dia, Marcelo. Cumprimento a você, toda a tua equipe, professora Frânio, senhor Busanello, presidente Ivo.
agradeço a receptividade e o convite por participar desse programa aqui. Pois é, mas também te agradecer pela tua disponibilidade de vir aqui, viu? De atender o nosso chamado aí, viu? Olha, é o mínimo que a gente pode fazer em termos de contribuição para a sociedade também, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem que dizer que a gente se sente honrado quando recebe um convite desses, porque o teu programa é um programa de uma qualidade ímpar, né? Porque é um programa que estava faltando mesmo na região sul do estado, que atendesse uma parcela do setor primário aí que era muito desassistida, né? Em muitos assuntos sempre foi desassistida e agora começa a ter realmente, como fala o nome do programa, uma voz, né? A voz do campo, né? Que projeto é que a família da Gisele Bint desenvolveu em Horizontina? Brevemente, eu gostaria que você falasse um pouquinho. Bom, o projeto desenvolvido lá em Horizontina foi um trabalho de recuperação do manancial que abastece a cidade, né? É uma sanga, a sanga do Lajeado Pratos, onde se faz a captação da água e abastece toda a comunidade da cidade de Horizontina. Se percebeu lá nos estudos que foram realizados uma diminuição severa do volume de água, da vazão daquela sanga ao longo do tempo, desde que foi projetado o ponto de captação da água até os dias atuais. Ela perdeu cerca de 50% de vazão natural, né? E também uma qualidade muito inferior dessa água. Então, o projeto da família foi fazer um diagnóstico inicial da situação de toda a bacia que abastece esse lajeado e, por fim, empreender aí esforços em 4 pilares que foram denominados e construídos para tentar reverter essa situação. E um dos pilares onde a gente trabalhou foi a restituição ou recomposição da mata ciliar, em 30 metros em cada margem ao longo, desde a nascente até o ponto de captação. Tá bom, Emerson. Deixa eu dar um bom dia ao presidente da Copatrigo, Ivo Batista. Satisfação, presidente. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes. E quero dizer que é uma satisfação, é um prazer estar aqui nesse grande programa que é do agronegócio, que traz e soma muito ao agronegócio do Rio Grande do Sul e do Brasil. Presidente, apesar de toda a chuva, o excesso de chuva que está aí, as lavouras da região da Copatrigo, o soja, do cedo me disse que está produzindo bem, tá vindo bem. O do tarde um pouquinho, está sofrendo um pouquinho pelo excesso de chuva. Como é que está a situação, presidente? Na verdade, Marcelo, a região da Copatrigo, como todo o estado do Rio Grande do Sul, choveu em excesso. Aqui na nossa região, nos 13 municípios da área de ação da nossa cooperativa, realmente foi absurdo a chuva, foi torrencial, principalmente no grande São Luís Gonzaga, em torno de 800 a 900 milímetros no mês de dezembro. É muita chuva, deu muita erosão, mesmo as lavouras, com todo cuidado, produtores que aplicam alta tecnologia, mesmo assim deu erosão forte e deu, vamos dizer, elevação de solo, de área já com soja nascido, elevou solo água abaixo, foi parar nos rios, foi a maior enchente da história aqui desta região nos últimos 60, 70, 80 anos, em termos de mês de dezembro, já não havia ainda uma enchente como essa. Então, realmente a preocupação é grande, o prejuízo é bem significativo na cultura da soja, temos certeza. E a respeito de solos, os especialistas estão aí, o professor Afrânio, o engenheiro florestal aqui, ambos, realmente vão falar sobre isso, mas realmente precisa uma recuperação técnica para que possa, nos próximos anos, aí, resolver esse grande prejuízo que aconteceu no mês de dezembro. Deixa eu lhe perguntar, o senhor está faceiro com o Brasil? O Brasil é o nosso país, temos certeza que é um grande país. Nós não estamos contentes, na verdade, com os poderes executivos, o que está acontecendo no poder executivo, poder legislativo, principalmente. O executivo é grande, a corrupção
os impostos são cada vez mais altos e a corrupção cada vez é maior. No Legislativo, a mesma coisa, começando pelo Congresso Nacional, pelos Senados, presidente do Senado e ali em diante, a maioria do Senado, a maioria dos deputados, infelizmente, a maioria corruptos, e não tem uma legislação, a Justiça, apesar que eles mesmos fazem as leis, não consegue deixar fechado esses que realmente usam o dinheiro público em benefício próprio. Isso precisava realmente ter uma legislação, ter uma justiça mais forte para que permanecessem fechados, cassassem o mandato, sustassem o mandato imediatamente quando estão envolvidos em corrupção, sustassem o mandato. Aí sim nós poderíamos dizer que daria para ficar mais contente, porque as estradas, a saúde, a educação, enfim, isso aí precisa de muito mais atenção do poder público, isso que os produtores, os brasileiros merecem. Ok, presidente da Copatrigo, importante cooperativa do Rio Grande do Sul, Ivo Batista. Fábio Comparsa Albano, bom dia, nós vamos entrar no assunto, deixa eu pegar. E Fábio, satisfação em tê-lo aqui no programa Voz do Campo. Bom dia, Fábio. Bom dia, Marcelo, bom dia. A satisfação é toda nossa aí, de estar aqui hoje com esse programa, e queria cumprimentar o pessoal da mesa e também todos os ouvintes da Voz do Campo e todo o pessoal do agro aí. É um prazer, né, a gente poder se reunir aqui também para falar um pouco das coisas que a gente sente e passa todo dia nesse nosso trabalho aí de árduo, que é o cultivo e a produção de grãos, né? E ainda mais com hoje com os doutores aqui e professores que podem nos ajudar hoje. A grande pergunta hoje do produtor, né, Marcelo, é saber como que eu meço isso aí, uma área de plantio direto de 20, 30 anos de conservação de solo, tomar 800 milímetros no mês, o que eu estou perdendo isso aí? Transformar isso aí em cifras, em reais, quantos anos para frente eu vou ter que recuperar, né? Então, isso é importantíssimo, esse assunto, para nós podermos avaliar isso aí, e o produtor ter uma noção também de números, né? Porque, na verdade, a gente sempre tem que transformar as coisas em dinheiro, né? Negócio, é um ganha-ganha, né, Fábio? Quando se fala do negócio, é isso aí, né, Marcelo? Mas eu também vejo o seguinte, ó. Ninguém falou aqui, eu não vi falar em lugar nenhum. E se nós tivesse na década de 80 que fosse convencional? Porque eu vi e presenciei várias enchentes aqui na nossa região, rios que saíram das suas margens, que pessoas de 60, 70 anos nunca tinham presenciado, só que a água, ela era uma água limpa. Quando desceu a água, as folhas das árvores ficaram verdes de novo, sabe? Então, olha o benefício do plantio direto, o benefício disso aí para a questão ecológica e a questão, olha o assoreamento que poderia ter dado se nós estivesse numa época de convencional ainda. Então ninguém falou isso aí, né, Marcelo? Sempre a gente fala das coisas ruins, mas também nós temos que falar também desse trabalho do produtor, que já faz mais de 3 décadas, né, que está aí lutando e relutando, e o plantio direto consolidado, né? Então, eu acho muito importante esse assunto e esse debate hoje aqui. Ok, seja bem-vindo à Voz do Campo, Fábio. Obrigado, Marcelo. Bom, Albano Strider, é isso, Albano? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia aos amigos que nos escutam pela rádio, a Voz do Campo. Bom dia, professor Afrânio, professor, o presidente da Copatrigo, em especial Busanello. Muito obrigado pelo convite, né? De a gente estar aqui, é uma grande honra a gente ser convidado para ajudar, de repente colaborar com alguns assuntos relacionados à nossa área da agronomia, especialmente na região de São Borja, onde a gente atua, né? Então, a gente tá aqui para colaborar, né? E para discutir e aprender
né, algumas coisas que a gente pode usar para melhorar as nossas técnicas, as nossas condução, a orientação aos produtores, né, e a ajuda dos produtores para a gente poder superar as dificuldades impostas pelo clima nos últimos anos na nossa região. Ok. Casa Rural Agroferragem, São Luís Gonzaga, mandando mensagem aqui, São Luís, pessoal ouvindo, grande abraço, baita programa. Tô pesando boi e escutando vocês. O Leandro Moreira, lá em Manuel Viana, São Francisco de Assis, ouvindo a Voz do Campo e mandando um abraço para nós aí. Muito obrigado, Leandro. Um abraço para você também aí que está acompanhando a Voz do Campo. Professor Afrânio Riggs, o senhor e o Emerson, fique à vontade aí. Vamos falar um pouquinho desse excesso de chuva, desse monte de chuva. Esse dado aí que nós já falamos da infiltração de água no solo. O Fábio, o Albano, o Otélio, o Bruno, Foquin, o pessoal fique à vontade, eleição para questionar. Tá, Fábio? Você já falou ali, fique à vontade para fazer perguntas, pode questionar. Professor Afrânio. Muita chuva, qual é o trabalho? O que o senhor tem? Que trabalho é que o senhor tem que fala dessa questão de chuvas? Falta de chuva, excesso de chuva. O senhor é um especialista da área, o que o senhor tem a apresentar? Bem, nós temos um fator fundamental na produção agrícola, que é a água. Essa água, se faltar, nós temos problemas de produtividade. Se for em excesso, também temos problema. Tanto a falta quanto o excesso são prejudiciais. E vocês aqui em São Luís têm problema de falta e tem problema de excesso, e principalmente esse ano, que deu uma precipitação bem acima do normal. Obviamente, o que nós precisamos fazer? Nós temos que ter a capacidade de gerenciar a água, ou seja, aproveitar o período que tem chuvas em excesso para armazenar dentro do solo, para que ela fique disponível em períodos de escassez. Então veja bem, onde chove, o pessoal diz assim, ó, choveu 800 milímetros, choveu 200 milímetros e tem isso, é mais do que o dobro que deveria ocorrer no período. Esqueceram de um detalhe fundamental: 1 metro cúbico de solo pode receber, só nos macroporos, 250 milímetros de chuva, se ela entrasse dentro do solo. Então ficaria armazenado em 1 metro cúbico, só nos poros grandes, que os poros que drenam, 250 milímetros de chuva. O que está acontecendo? Não entra essa água. Então, como é que nós sabemos que ela não entra? Não entra porque ela tem um problema de impedimento, né, na superfície do solo. Esse impedimento foi provocado pela degradação da estrutura do solo. Então o que é que nós temos hoje? Nós temos períodos de excesso de chuva e depois vamos ter falta de água porque não tem dentro da terra armazenado. Professor? Sim. Acho que é importante o que o senhor acabou de colocar. Esses 800 milímetros de chuva que nós tivemos aqui, se num metro cúbico cabe 250 litros, nós tendo 4 metros de profundidade do solo, nós teríamos como guardar os 800 milímetros de chuva, tá certo, professor? Tá certo, nós poderíamos guardar em solos que nem Passo Fundo, Santo Ângelo, essas unidades, toda a chuva do ano poderia ser guardada dentro do solo, toda, e não escorreria nada fora. O que está acontecendo? Nós não estamos em piores condições hoje, e as pessoas não têm dado atenção a esse problema, porque ela tem uma distribuição razoavelmente boa no estado. Então, essa chuva a cada 10, 15 dias faz com que as pessoas fiquem tranquilas. Ah, não, isso não vai me faltar água, está chovendo, né? Então, mas esse é o fato. Se ficar 15 dias sem chuva, nós já temos problemas de deficiência hídrica. Então, por quê? Porque nós não estamos armazenando essa água dentro do solo. Então, qual é a regra? Não deixar a água escoar pela superfície. Ela tem que infiltrar. Tem que encher os macroporos. Como é que nós sabemos que não tem água nos macroporos? Porque nas vertentes, ao lado dos cortes das estradas, depois da chuva, não se vê mais água correndo. Isso é um indicativo de que os macroporos não estão recebendo água. Os poços, cacimba, a maioria estão secos. Você está pegando água do aquífero, lá debaixo do Guarani. Então, um poço artesiano. Então, isso nos preocupa muito, porque no momento que mudar o clima, que está mudando, as alterações climáticas como El Niño e Laninha que virão agora a seguir, o que vai acontecer? Nós não vamos ter essa distribuição normal de chuvas e a tendência é mudar. Quando isso acontecer, nós vamos ter um grave problema de que não tem água armazenada no solo e não tem de onde tirar. E não vai ter vertentes. E nós fizemos um trabalho agora para verificar quanto tempo vai levar para encher um solo tipo Passo Fundo, com 8 metros de profundidade, para repor a água que não está lá dentro, que secou, vai levar 16 anos se infiltrar metade da chuva que cai.
que não infiltra. Então, quando nós tivermos o problema que o pessoal se der conta, diz, nós precisamos armazenar água, é tarde. É tarde porque vai levar 16 anos para encher. Por quê? Porque só nós temos 2 períodos que nós podemos armazenar água no solo, que é no outono e no inverno. O resto que cai, evapotranspira e você não tem sobra. Então esse é o problema. Quer dizer, conscientizar as pessoas para poder aumentar a infiltração. O plantio direto foi uma grande técnica, muito importante. Se não fosse isso, nós estaríamos com os assoreamentos muito altos. Por exemplo, a Itaipu já daria enchido de terra. 70 anos, enchia todo o reservatório de Itaipu de terra. Se não fosse o plantio direto. Se não fosse o plantio direto. Agora, o plantio direto não está sendo feito como devia. Esse é o problema. Porque o plantio direto tem 3 princípios básicos. Seria o cultivo sem movimentar o solo, a rotação de culturas e a formação de palhada. O que está acontecendo? Está se fazendo a semeadura direta, mas não está se fazendo a rotação de cultura. Então, quando não tem rotação de cultura, nós não temos aquelas plantas que têm a capacidade de quebrar as camadas de impedimento e entrar para dentro do solo, para deixar espaço. Deixa eu te fazer uma pergunta, professora Frânio. Sim. A rotação de cultura, eu tenho ouvido falar muito, o pessoal fala muito na questão da rotação de cultura. Uhum. O cara, pecuária e soja, soja, pecuária, ou soja, trigo, trigo, soja. Não tem que haver mais rotação de cultura? Como é que funciona? Com certeza deveria ter uma cultura que melhorasse a estrutura do solo, não para produzir grão. Então o agricultor vai ter que fazer futuramente uma cultura só para melhorar a estrutura do solo. Mas aí alguns produtores, ou a grande parte, todos, o Fábio me ajuda aí, todos dizem, mas e a renda? E aí o dinheiro para pagar as contas? Exatamente. Aí Como é que fica daí? Qual é a fórmula para ele conseguir daí arrumar dinheiro para pagar as contas? Daí? Então nós temos 2 alternativas. Você pode utilizar plantas recuperadoras, que é o mais econômico, né? Mas o agricultor não vai poder plantar para produzir grãos, ou usar então um sistema momentaneamente utilizado agora, que é uma ação mecânica para aumentar a infiltração. Então aí na ação mecânica nós vamos ter várias técnicas. Por exemplo, terraço, ninguém mais quer, então não vai voltar o terraço. Subsolagem é uma alternativa, mas é uma demanda de potência muito alta e a eficácia baixa. Então sobram algumas outras técnicas. Nós desenvolvemos uma técnica chamada vertical mulching, que é a colocação de abrir um sulco no solo e colocar palha na vertical, não na horizontal. Porque você vai ter o plantio direto horizontal e o vertical mulching na vertical, né? Então, essa técnica permite, em chuvas de 111 milímetros, você, em meia hora, não ter escoamento superficial nenhum em solo Passo Fundo, que é semelhante ao Santo Anjo, onde nós testamos a técnica. Então, isso aí é uma atividade que nós estamos desenvolvendo aqui em parceria com o nosso colega Busanello, né? E eu acho que a gente vai conseguir implementar nessa região, principalmente, essa tecnologia. Como é que seria o vertical mulching? Como é que seria, professor? Não, o vertical mulching é uma técnica que nós desenvolvemos, não existe em outros países. É um corte no solo com 8 centímetros de largura por 40 de profundidade, em nível. E esse corte é preenchido com palha, e a gente fez manual isso para fazer os testes, e evita que essa vala se feche. Então a palha mantém aberta. Então isso aí permite que a água que não infiltra escoe pela superfície, entre dentro desse corte e se infiltre, passando a camada de impedimento. Essa camada de impedimento nós chamamos de pé de arado. Ele está abaixo da camada arável, o que ocorreu na época dos anos 60, 70, quando se fazia cultivo convencional. Então ela está lá embaixo ainda. Então o que aconteceu? As pessoas passaram para o plantio direto, mas não foi eliminada essa camada. Ainda ela está presente no solo. Então uma camadinha de impedimento, ela limita o fluxo d'água. Então nós não temos armazenamento em profundidade. Esse é o problema. Ou seja, ela está lá ainda. Então há necessidade de usar plantas recuperadoras que ultrapassem essa camada, mas aí tu tem um problema. Vai levar uns 10 anos para mudar isso. Então, no momento exato, se não for feito nada, nós não vamos ter água suficiente. Mesmo com toda a chuva que deu aqui, vocês vão ver que quando fica 15 dias sem chuva, nem isso. Deixa eu lhe perguntar, certo. Quer dizer que é um alerta, nós estamos falando de algo muito sério nessa manhã. Daqui a pouco, lá nesse ano ainda, daqui a pouco nós vamos poder estar clamando e gritando por falta d'água. Com certeza, com certeza. Pode escrever que Laninha, se for implementada conforme as previsões aqui que vai voltar, depois do El Niño vem Laninha, que é a falta d'água, e agora nós temos, com El Niño, nós temos a falta d'água no norte. Então o pessoal lá de cima está com problema de falta d'água, e nós estamos com excesso. Quando vem Laninha, troca.
aí nós vamos ter falta d'água aqui e excesso de água lá. Emerson Cichinel, que considerações tu tens a fazer aí, Emerson? Olha, a gente observou nos últimos anos uma alteração no modelo produtivo, né, que foi justamente o que causou maior impacto de perdas de produtividade de solo que a gente está observando agora, que foi o abandono puro e simples das bases largas, né, que era um sistema eficiente de controle e por algum motivo tecnológico ou foi passado para o agricultor que isso poderia ser dispensado, o que no nosso ponto de vista era um equívoco. Naquele momento já a gente alertou, olha, o solo nosso não está preparado em determinadas declividades para que seja abandonada essa técnica, né? Porque a base larga ela veio como um instrumento na década de 80, 90 ali, justamente para contenção das perdas de solo, né? Se nós tivéssemos uma noção do tempo que leva para a formação de 1 centímetro de solo, né, naturalmente, que a natureza dispõe para o ser humano, não digo, mas para o planeta em si, olha, a transformação, o processo de transformação e formação de 1 centímetro de solo leva quase um século. E nós perdemos isso às vezes numa hora. Eu passei em lavouras aí, depois de uma chuva forte, onde havia sulcos de mais de 5 centímetros de profundidade, né, sem base larga nenhuma. Aquilo lá foi rompendo, foi levando, lavou completamente as plantas de soja completamente reviradas em cima da lavoura. Fazer, Emerson? No meu ponto de vista, agora seria a retomada da base larga, né? Eu não vejo uma solução imediata para isso, né? Conforme o próprio professor Afrânio está colocando, existe uma tecnologia que você está em experimentação, onde você consegue aí fazer um processo de infiltração d'água, né? Mas pode levar até 10 anos aí, pelo que o professor acabou de colocar aqui, né? Mas eu gostaria que... Mas o terraço ele não resolve o problema de infiltração de água, professora Fran, o senhor que é um experto no assunto. O terraço ia resolver essa situação? Na verdade o terraço ele não aumenta o volume infiltrado, ele pode melhorar um pouco, mas ele controla o fluxo de superfície. Então o que acontece? Como a camada de impedimento está 15 centímetros 20 abaixo da camada arável, o terraço, que quando se começou esse trabalho no Rio Grande do Sul, eles tiveram que dar desnível no terraço para poder escoar a água para fora, porque rebentava os terraços todos. Então o terraço de base estreita rebentava, o terraço de base larga enchia d'água e depois ia infiltrando lentamente, mas também tinha problemas. Então o que acontecia? Ele melhora, não tem dúvida. É importante ter o terraço, não deveria ter sido eliminados os terraços, né? Mas os agricultores, alguém deu essa ideia e eliminaram todos os terraços. Então hoje você não acha mais. Além disso, estão plantando no sentido declive, também errado. Então tem que rever novamente essas coisas e começar a voltar. E outra, se não fizer nada, a água vai embora. E além de ir embora, está levando também o solo, né? E nutrientes que está indo embora. Quer dizer, isso tudo vai sendo perdido, né? Então, temos que ter alternativas mais imediatas para resolver o problema. Acredito assim, ó, que a base larga, né, ou esses sistemas de terraceamento que foram abandonados, em algumas situações poderia comportar esse abandono. Em outras não. Nós temos um solo com uma topografia muito variável no estado. E isso foi feito uma regra geral, né? E nós temos solos muito declivosos aí, onde o pessoal fez esse abandono e a gente observa... passa nas lavouras, hoje fica bem nítido, você vê aquele rasgo, vamos dizer assim, né? Na lavoura você vê de longe, ou seja, ali houve um ponto de acúmulo d'água que ele foi escorrendo pela superfície e concentrou e foi estourando, e aí ele ocasiona perdas mais significativas, vamos dizer assim, dos 60% adiante dessa coxilha, porque aí vai acumulando o excesso, né? Não vai tendo esse amortecimento do fluxo da velocidade da água morro abaixo, e a água morro abaixo e fogo morro acima, todo mundo sabe que ninguém segura, né? Então nesse ponto ele seria importante, no meu ponto de vista, né, para conseguir fazer essa contenção e eliminar essas perdas, porque a gente está falando, na verdade, do coração da produtividade, que é a camada superficial do solo. Naqueles primeiros 5 centímetros ali, está toda a riqueza do produtor. Ali está e se nós perdermos aí essas primeiras camadas, não é o NPK que vai conseguir corrigir isso tão facilmente, o calcário, né? Nós perdemos muitos macro e micronutrientes essenciais às plantas, e isso leva muito tempo para ver essa reposição depois com o passar das culturas. O Valdir Frias, lá do Paraná, produtor rural, nosso parceiro, está dizendo, ele tem um artigo no blog dele na internet,
que fala muito da recuperação e conservação do solo e das águas, que deve ser prioridade. Lá no Paraná foi implantado na década de 80 um dos maiores programas de conservação de solo e água já visto no estado do Paraná. Na década de 80 já estavam preocupados em criar esse programa, né? Mas foi na época que eles construíram os famosos murunduns. Os murunduns, né? Segundo o secretário da Agricultura, esses dias em Porto Alegre, no lançamento do programa de conservação do solo e água do estado do Rio Grande do Sul, ele se manifestou, até ele ironizou um pouco, porque hoje não tem mais murundum no Paraná também, né? Eles eliminaram os murunduns. Ele disse, até brincou que parecia que o Paraná estava se preparando para a Terceira Guerra Mundial, né? Estavam fazendo verdadeiras trincheiras, né? As trincheiras, que também não resolveu o problema de infiltração de água no solo, né? Que a questão é a infiltração de água no solo, né, professor? Exatamente. A armazenagem de água, né? O problema todo é que a gente tem que entender o seguinte: o solo é formado de poros pequenos, médios e grandes, né? Então, os poros grandes diminuíram o percentual de poros grandes. Então, esses poros grandes, onde tem o fluxo saturado, o que é isso? É aquela água que drena, que entra e alimenta o aquífero e vai drenar nas vertentes. Então, por que as vertentes estão secando? Porque não tem água livre, água nos poros grandes. E os poros grandes foram danificados pelo manejo, pelo uso do solo, né? Então, o que nós temos hoje? Temos muitos poros pequenos. Esses poros pequenos retêm água. Só quem tira a água dos poros pequenos são as raízes das plantas. Quando o senhor fala em poros, para as pessoas que não entendem muito do assunto, seria um solo tipo uma esponja, aquelas, né, toda furadinha? Exatamente. Esse é o poro. Esse é o poro. Por exemplo, explicando para as pessoas que não estão... Se você pegar, por exemplo, 1 metro cúbico de solo, 50% é sólido e 50% é poros. Então nós temos 500 litros de partículas e 500 litros de poros num solo normal. Agora, desses 500 litros de poros, tem 25% de poros pequenos e 25% de poros grandes. Esse é um solo ideal. O que está acontecendo? Está diminuindo essa percentagem de poros grandes e aumentando os pequenos. Então não passa água. Não é que não passa, diminui o fluxo. Então nós temos de água para dentro. E quem só... Aí eu quero chegar no impacto na agricultura. Quem sofre com isso? A planta do soja, do trigo, todas, da pastagem. A pastagem, todas. Porque as plantas, elas retiram água que está armazenada nos poros pequenos. Mas para poder encher o solo, tem que passar para os poros grandes. Pergunta, Fábio. Fala, Fábio. Assim, ó, Marcelo, tudo isso que a gente está conversando, claro que é é um assunto muito, como é que eu vou dizer, complexo, né? O grande problema hoje, a gente trabalha com propriedade já há mais de 40 anos com meu pai, meus irmãos, e desde a década de 80, né, Busanello, que a gente tinha o Clube Amigos da Terra, que o principal motivo do Clube Amigos da Terra era trabalhar justamente isso, a conservação do solo. Acontece o seguinte, Marcelo, tudo que funciona, o produtor acata, sabe? Se tu tem uma coisa que dá certo, já o cara aqui de São Luís começa a fazer, o de São Borja começa a fazer, o de Santiago começa a fazer e toma conta e vira uma epidemia, né? Aquilo que funciona e que fica. Então, tudo isso que a gente está conversando, isso aí, nós não temos mais como trabalhar com terraço, porque as colheitadeiras não estão mais adaptadas para isso, as plantadeiras não estão mais adaptadas para isso, os pulverizadores não estão mais adaptados para isso. E, por experiência própria, a única coisa que a gente vem segurando o solo é com palha. É a única coisa que descompacta. A gente já fez trabalho com um equipamento, aí a diesel a R$3, aí botar enterrar dá uma chuva de 80, 90 milímetros, piora a situação nesse nosso solo vermelho de 70% de argila. Agora, a grande pergunta é assim, ó, como é que o produtor, com a terra que está valendo, o que está valendo, vai poder abandonar a área da PP, a área isso não sei o que, a área do que nós temos que deixar agora com a questão pode me ajudar agora, da reserva legal, e ainda nós temos que durante o ano disponibilizar uma cultura só para ficar lá criando palha. Claro que se quem é que vai pagar isso?
Quem é que vai pagar isso pro produtor que hoje ele vem tentando fazer uma safra de milho, uma safra de soja e uma safra de trigo para sobreviver em cima da cultura? E infelizmente, a área irrigada, por que a irrigação está crescendo tanto na nossa região? Porque aqui na região de Santo Ângelo para baixo, nos permite fazer uma safra de soja e uma de milho em cima do pivô. E isso paga a conta. Por isso que o produtor investe. Agora, se nós tiver que pegar e abandonar uma cultura, né, como é que nós vamos fazer isso? Né? Então essa é a pergunta. Um político pode muito falar lá 2 horas, 3 horas em conservação de solo, mas e quem é que paga a conta? Isso é a minha pergunta, né? Aonde é que nós temos? Tu perguntasse, tu tem orgulho de ser brasileiro, do Brasil? Eu tenho orgulho do país, pela água, pelo solo, pela natureza, pela riqueza que nós temos. Agora, infelizmente, nós tínhamos um galinheiro bem bonito e botamos todas as raposas que tinha e que cabia dentro para cuidar. E tu falou bem, Fábio, nós colocamos, né? Eu também faço parte disso. Eu também faço parte botamos disso. Nos municípios, botamos nos estados e verdade. Botamos nas coisas. E temos aqui discutindo para sobreviver. Né? Nós temos excelentes exemplos. A Copatrigo, nossa, aqui, que tá uma empresa que está crescendo e mostrando. Eu estava assistindo a entrevista do Ivo aí, né? E o que a cooperativa faz de diferente? Vamos olhar as ideias boas, sabe? Mas não adianta nós olhar para o passado, né? E dizer que o produtor tem que conservar, tem que assegurar. Por que nós... Eu vou me alongar um pouquinho, eu te pergunto assim, previsão do tempo. Os caras erram a previsão das 8 horas da manhã do rádio para as 2 da tarde. Como é que o produtor vai começar a plantar, saber a altura que ele vai deixar a semente do solo, baseado numa previsão que tem 70% de chance de erro, 80%, né? Por que ninguém falou 15 dias antes que em São Luís Gonzaga, que os caras dizem assim, não, quando é seca, não tem como nós prever, porque muda a corrente do ar, muda não sei o que, desvia muito rápido, aí cruza e não chove, arma aquele paredão, produtor, viva, vem, cruza lá e faz uma poeira desgraçada e nós ficamos, né, Albano, olhando para aquilo lá. Aí o ano de El Ninho, ninguém prevê que vai dar 800 milímetros em São Luís Gonzaga, 10 dias antes, para o produtor, quem sabe, não plantar, assegurar, né? Ninguém prevê um El Ninho 6 meses antes. Gente, não vamos botar tanto trigo na terra esse ano, vamos botar uma aveia preta para segurar o nosso solo, porque tem 800 milímetros no final do ano, 900 milímetros no final do ano, né? Isso aí é tecnologia. Alguém deve ter essa tecnologia. Toda tecnologia cresce no mundo inteiro. Por que não cresce a tecnologia de acerto de previsão do tempo, né? Mas eu não sei, eu queria aproveitar o gancho antes, que o Fábio estava dizendo o que fazer, né? E me parece assim que o mais simplório é, né, colega Emerson, diz assim, vamos construir os terraços, mas não vai resolver o problema dos terraços. Essa logística do maquinário que o Fábio falou é pertinente, não é o terraço que vai resolver essa situação nossa. E o que a gente viu, né, professora Frânia, o Estado do Rio Grande do Sul lançou um programa de conservação de água e solo, envolvendo 4 secretarias de Estado, mas a gente não viu nenhuma ação concreta ainda. E esse é um assunto que eu acho que a chave da questão está no seguinte: nós precisamos de um sistema autossustentável para a conservação do solo. E isso depende de políticas públicas de governo. Nós temos que ter um sistema autossustentável. O que o professor Afrânio estava falando de plantar uma cultura recuperadora torna o nosso sistema insustentável. Nós temos que produzir riqueza. Né? Exatamente. Então, para nós, para o produtor, nem tudo que tecnicamente é correto, ele se torna viável, porque o produtor tem que ter um sistema autossustentável. E aí demandaria de políticas públicas que dissessem,
produtor. Você vai fazer melhoria de solo, você tem um incentivo financeiro, que tem um sistema autossustentável, né, Fábio? Otélio, eu tenho a saída para essa tua ideia aí. Eu tenho a alternativa. Vamos lá, então. Eu tenho a solução. Vamos lá. Que resolve. Vamos botar presidente Ivo Batista do Brasil e vice o Fábio Comparse. Produtor, aí, empresário, os dois, né? Já Vamos tem dois votos, o dois. teu e o meu. Já tem dois votos. A hora que um agricultor virar presidente do Brasil, muda o Brasil. Porque a agricultura sustenta o Brasil. É a agricultura que mantém o Brasil de pé. Para aqueles psicopatas chamado Cunha vir para televisão e falar o que nós estamos vendo, perplexo. Otélio, me permita, Otélio, te interromper esse minutinho, porque eu tenho que fazer um intervalo comercial e você é parceiro da Voz do Campo, nosso horário, para nós não extrapolar o horário, tá bom, Otélio? Depois nós vamos continuar nesse assunto aí, ó. Bom dia, Marcelo. Excelente programa, mostrando a realidade desses produtores das Missões e região, de que quando não dá seca, dá muita chuva. Chega a doer ver toda essa chuvarada levando embora anos e anos de recuperação e estruturação do solo, e em poucos dias levar tudo por água abaixo. Mas não podemos controlar o clima ainda. Um grande abraço, Marcelo, a você e a todos aí. Bruno Costa Beber, São Luís Gonzaga. O produtor não volta mais às bases, já era para mecanização. A saída é palha, não teve barragem de contenção que suportou tanta água esse ano, diz o João Andriolo, lá de Augusto Pestana. Bom dia a todos. Todos os sábados estamos acompanhando o programa. Um abraço, José Gilmar Rodrigues, lá de Santo Ângelo. Já tô ligado, voltar para a base, largar seria voltar no tempo. Inclusive o maquinário teria que diminuir o tamanho. Acredito que a técnica do professor Afrânio seria a melhor solução. É o Wilson que está mandando a mensagem para nós. Deixa eu ver outra mensagem. Bom dia, Marcelo. A Granja Peixoto tá ligado na Voz do Campo. Rodrigo Peixoto tá mandando mensagem. Bom dia, Marcelo. Como de costume, a Voz do Campo nos trazendo as melhores informações. Abraço, Darcy Dani, Capão do Cipó. Ligado na Voz do Campo. Estamos em São Nicolau ouvindo a Voz do Campo pela 97 FM. Foi muita chuva, Roberto Aguirre. E vem mais mensagem. Começamos o ano, como sempre, ouvindo a Voz do Campo. Abraço, Roberto Chiremel, de Panambi. Bom dia, Marcelo. Aqui é o técnico agropecuário Maurício Mumbach, de São Pedro do Butiá. Eu gostaria de saber do professor em que meses que o fenômeno Laninha vai atuar na região missioneira e se ele tem uma perspectiva de quanto de perda vamos ter na lavoura de soja e de milho. É o Maurício Mumbach, de São Pedro do Butiá, que está perguntando. Depois o professor responde para nós. Tá bom? Intervalo comercial, os nossos patrocinadores, nós já voltamos com a Voz do Campo, Busanello Agronomia, São Luís Gonzaga, recebendo a Voz do Campo. Deixa eu dar outra mensagem aqui, ó. Bom dia, Marcelo. Estamos sempre na escuta desse programa, que sempre traz os mais variados assuntos e que são de extrema importância para todos, mesmo não sendo agricultores. Um grande abraço, Fabrício Machado e o pessoal da Padaria Chagas, de Caciqui, ouvindo a Voz do Campo. Intervalo comercial, os patrocinadores, já voltamos. A Voz do Campo, o show agrícola está no ar nessa manhã de sábado, 9 de janeiro de 2016. Um programa bombando, intenso, com assunto profundo, alterações climáticas, o excesso de chuva e os impactos na agricultura. Professor Afrânio Riggs, da Unifra, Santa Maria, e ex-professor da UFSM, aposentado da UFSM, mas na ativa. Eu esqueci de dizer, professor, que o senhor está cada vez mais jovem, renovado, está com um guri correndo, né, disposto, né, o professor Afrânio Riggs, mestre, né? E também o Emerson Cichinel, que é engenheiro florestal de Tuparandi, no Norte Gaúcho, que também é engenheiro florestal e conhece o assunto. Bom, se a sua propriedade rural, fazenda, estância ou cabanha não tem sinal de celular, todo mundo, né? Instale uma repetidora de celular e tenha sinal em seu celular e internet com a mesma qualidade e comodidade da cidade. Fale com a Estecom Telefonia em Panambi. Telefone 559-3375-3737. 55-3375-3737. Fala com o Fassbinder. Bom dia, sou o Sérgio de Panambi. Não sou agricultor, mas eu acompanho todos os programas e agora mesmo estou escutando. Um grande abraço a vocês e força aos amigos agricultores. E o nosso governo que crie vergonha na cara e apoie mais o agronegócio. Mas que baita mensagem que veio de Panambi, hein?
Só que o amigo, por gentileza, essa mensagem, é o Sérgio de Panambi, que mandou a mensagem, tá lá, não é agricultor, mas tá ligado na Voz do Campo. O Valdir Frias, lá do Paraná, tá me dizendo, Marquinhos Alves da Atalaia passou a ser ouvinte fiel do programa, me passou uma mensagem que está gostando do programa. Grande Marquinhos, diretor da Rádio Atalaia de Maringá, que está transmitindo a Voz do Campo. Estaremos no final do mês aí, Marquinhos, viu? Estaremos aí no final do mês, a equipe A Voz do Campo, com os amigos do Paraná. Bom, está na linha conosco agora, para agregar mais ao programa A Voz do Campo, Valdir Bintin, pai da modelo Gisele Bintin. Em Horizontina, o Valdir, ouvindo a Voz do Campo, está na linha e quer falar com a Voz do Campo. Valdir, satisfação em tê-lo aqui na Voz do Campo, bom dia. Marcelo, é uma alegria participar do seu programa com um tema tão importante, onde a gente tem a presença do professor Afrânio e do Emerson Tiquinel, dois grandes profissionais, né? E eu acho que o tema não pode ser mais importante para a agricultura do país, no momento que essa agricultura tem que ser altamente repensada, né? Por quê? Porque ela é o principal negócio do país, mas ela vai sofrer nos próximos 10 anos uma transformação importante por causa de água e solo, que é o tema do teu debate. É um alerta, né, Valdir, que você está passando aí com experiência, conhecimento que tem, os próximos 10 anos, o professor Afrânio ficou atento aqui do meu lado, os impactos que vai trazer para a agricultura, as transformações. O cara vai ter que ser muito bom, profissional de alto gabarito para passar por esse momento, né, Valdir? Eu acho que sim. Veja o quanto isto é importante. A estatística existe para nos mostrar coisas e para nos apontar tendências, né? É só para você entender. Nós éramos no agronegócio, há anos atrás, 40% das pessoas desse país ainda. Hoje nós somos 16% das pessoas do país estão dentro da área da agricultura, né? Mas isto, dentro de 10 anos, vai se transformar em 5%, 6% apenas. Todo esse outro contingente vai vender, vai sair, vai se inviabilizar. Então é um momento de grande repensar da tecnologia, da agricultura, da consciência ambiental. É um novo momento. Vai haver uma grande discussão no mundo sobre isso, e principalmente no nosso país, né? Só para você ter uma ideia, na Alemanha e nos Estados Unidos, né, nós temos hoje em torno de 2,8, 3 ponto alguma coisa de pessoas na agricultura. No Brasil, nós logo, em 10 anos, seremos apenas 5, 6%, e hoje somos 16%, né? Essa é uma mudança incrível, né? Vai haver um novo deslocamento de interesses e de pessoas em função do uso da nova tecnologia. Que informação que o Valdir está nos passando. Valdir, eu quero fazer um desafio, viu? Eu quero que você seja parceiro da Voz do Campo. Nós temos que fazer um programa em Horizontina com um amigo e trazer todas essas informações da Voz do Campo, tá bom, Valdir? Você sabe que você tem um dos programas mais importantes que alguém pode fazer voltado à agricultura, porque tudo as coisas não continuam como sempre foram, né? Então, quando os resultados, veja que informação importante, né? E a nossa... Pode falar, Valdir. Pode dizer. Então, se você for olhar os meios financeiros que financiam a nossa agricultura, você vai notar que do ano de 2014 para o final de 2015, mesmo com safra normal, com preços excelentes, aumentou a inadimplência do setor agrícola. Então, os sinais são evidentes que alguma coisa no setor não vai bem. Se nós temos uma produção adequada em termos nacionais, não sei se ela está bem distribuída nas propriedades em termos de gestão e resultado, né? Mas se a inadimplência está aumentando, é porque alguma coisa não vai bem. Alguma coisa pode ser solo, alguma pode
pode ser hídrica. Por exemplo, o Rio Grande do Sul, há pouco tempo, não tinha uma história de Proagro tão acentuada quanto tem hoje. Hoje você não fala mais em estiagem, você fala em uma semana que não chove, você já tem Proagro em certas regiões. Quer dizer, isso é inadmissível, isso é um problema de solo e cuidado de água. Tá? Valdir, você traz grandes informações para nós, é uma honra tê-lo amigo aqui conosco na Voz do Campo, Valdir. E a nossa gaúcha Gisele Bündchen, tua filha, como é que anda? Olha, eu tenho conversado um pouco com ela sobre isso, né? Mas ela está muito focada em querer ajudar, e você pode só ajudar naquilo que você sabe, né? Então eu disse para ela, digo, olha, se você quer dar uma nova finalidade às tuas coisas e à tua marca, você tem que ainda aprender muito sobre isso, estudando todas essas pessoas sábias como as que você tem aí, né? Porque a vida é um repensar permanente. É verdade. Parabéns pelos livros que você escreveu, Falcão. Tive olhando os livros fantásticos. Precisamos distribuir mais esses livros que você escreveu, que fala da vocação humana, Valdir. Mas eu só queria colocar no ar para que os ouvintes tenham um livro que fala Água Limpa, uma mudança de cultura. Esse livro, ele é um livro virtual, você tem acesso a ele, www.paas.com.br. Vou repetir, www.paas.com.br. Você vai clicar lá, Água Limpa, uma mudança de cultura, e você tem um livro de 400 páginas, escrita por todos os especialistas, inclusive parte deles você tem aí contigo, né? Que fizeram o Água Limpa aqui em Horizontina, e os resultados são maravilhosos. Apenas isso, tá bom? Tá bom, Valdir, agradeço o seu contato, a audiência, e se Deus quiser, em breve estaremos juntos, tá bom, amigo? Um grande abraço. Obrigado por esse espaço, um grande abraço. Sementes Falcão nos ajudou por 5, 6 anos direto aqui, né, no projeto Água Limpa. Maravilhoso isso, a nossa gratidão eterna para eles. Okay. E produziu a Sementes Falcão, ou Valdir? Olha, aqui eles ajudaram no campo das ideias, né? E isso funcionou maravilhosamente bem. Tá bom. Um abraço, Valdir. Sucesso, saúde para a família. Grande. Tá, tchau. Valdir Bündchen, pai da modelo Gisele Bündchen, aqui na Voz do Campo, enriquecendo a Voz do Campo, cheio de conhecimento. Agora, a pergunta que este homem, a colocação que ele fez nos deixa de orelha em pé, né? Por que se o setor aumentou tanto essa produção, o produtor aumentou tanto, mas por que aumenta o endividamento também? Que colocação, hein? Isso é muito interessante, porque toda a tecnologia, tu tem um nível que ela se torna economicamente viável. Então, nem tudo que produz mais é o mais econômico. Então, isso precisa saber dosar. Qual é o nível tecnológico que eu vou aplicar para que tenha rentabilidade? Então, é isso que está acontecendo. O custo está ficando muito alto. Então, você tem que saber manejar e otimizar os teus recursos para que tenha mais rentabilidade. Então, esse é um ponto importante a ser levantado. Bom dia, Marcelo. Quanto à erosão, que é o tema de hoje, eu quero aqui fazer uma crítica aos nossos agricultores que pensaram nesse tópico em custo e foram tirando o terraço e plantando ladeira abaixo, sem que se tenha palha suficiente. Tem lavoura que, quando é plantado, fica parecendo como se tivesse sido lavrada. Sou a favor do conhecimento dos nossos lavoureiros, mas quero aqui criticar a falta daquilo que você sempre fala. Temos que ser profissional da porteira para dentro e acreditar nos nossos jovens agrônomos, que foram alunos dos professores que hoje estão aí falando no seu programa. Temos que ter mais programas de governo, sim, mas também temos que acreditar nos nossos técnicos e professores. Temos funcionários dirigindo máquina que vale 1 milhão e não deixamos eles dirigir nossas caminhonetes. Deixa eu ver aqui a mensagem do amigo aqui. Vamos ver o nome do amigo que mandou essa mensagem aqui. Deixa eu achar o nome. Não consegui achar o nome do amigo. Por gentileza, mande o nome. Quem me mandou esta mensagem aqui que eu acabei de ler. Tá bom? Acho que é o Jair.
de Passo Fundo, mas vou aguardar ali o nome, me mande o nome, por gentileza, quem mandou esta mensagem para nós. Fala aí, Ivo Batista, presidente. Queria aproveitar o momento e fazer uma pergunta ao professor Aprânio, que dizer que os nossos técnicos, os nossos engenheiros agrônomos aqui da cooperativa estão focados em ajudar os nossos produtores rurais aqui em fazer rotação de cultura, que seja viável, viabilizar com rotação de cultura e palhada. No momento atual, deu para ver que muitos produtores associados da cooperativa, na região e não associados também, que essa chuva aí realmente fez um estrago significativo. O estrago maior, professor Prânio, foi onde não tinha palhada, onde não tinha rotação de cultura. E eu lhe pergunto se continuamos aí pregando essa rotação de cultura de imediato para resolver, para ajudar de imediato, ou já começamos terraço. Nós da cooperativa, a princípio, não recomendamos a volta do terraço. Nós sim recomendamos, e estamos recomendando forte, cada vez mais forte, a rotação de cultura e a palhada. Eu lhe pergunto o que o senhor diria sobre isso. Não, sem dúvida, o senhor está perfeitamente correto. Quer dizer, a rotação de cultura é uma maneira que nós temos para implementar a estrutura do solo. Então, rotação de culturas, isso melhora o teor de matéria orgânica no solo, e as raízes, ao perfurarem as camadas impermeáveis, vão aumentando a porosidade. Embora isso leve mais tempo. Então, nós precisamos de algumas técnicas mais imediatas, porque o solo já está num ponto crítico. Então, além da rotação de cultura, a rotação de cultura é ideal, porém, precisamos de alguma coisa mais de impacto. Então, ou seja, subsolagem, ou seja, um vertical mulching, ou alguma coisa assim para segurar essa água. Porque o que nós temos notado é que com 200 milímetros tem enchente no Uruguai. Isso não pode acontecer. Então está errado. É como ele falou, quer dizer, se não está tendo a sustentabilidade do sistema, nós estamos botando dinheiro fora. Quer dizer, a água é grátis, a água da chuva. E nós não estamos segurando essa água onde ela cai. Então qual é a regra? Fazer a água ficar onde ela cai. Tem algumas regiões dos Estados Unidos, por exemplo, em Nebraska, onde eles plantam trigo, que eles plantam a cultura do trigo com 250 milímetros de chuva. Mas como é que consegue plantar trigo com 250? E eles usam um sistema chamado dry farming. Ou seja, armazena 250 milímetros de um ano, com mais 250 do outro, dá 500 e pouco, e eles conseguem fazer uma cultura de trigo a cada 2 anos. Então eles plantam uma faixa de 100 metros e a outra fica em pousio. E aí tu quebra a capilaridade do solo e tu armazena água de um ano para outro. Por quê? Porque o bombeamento para usar água do subsolo é antieconômico. 200 metros de profundidade, o custo energético é muito alto. Então ele produz, mas vai ser muito caro. Então eles fazem esse sistema, armazena água de 2 anos para fazer uma cultura de uma vez cada 2 anos. É uma técnica para otimizar e diminuir custo. Então isso são coisas que nós precisamos pensar, né? Nós temos chuva todos os anos. 1.700 milímetros de chuva é 1,70 m de lâmina d'água por ano. Cobre uma pessoa. Mas o que está acontecendo? Está indo tudo embora. Quer dizer, vamos armazenar essa água dentro do solo, que a gente pode ter menor demanda, né, energética futura, né, para poder bombear a água, e maior resposta, maior economicidade também no processo produtivo. Fala, Emerson. Contribuindo um pouco nessa questão aí do retorno financeiro, né? Nós tivemos um acompanhamento, que um dos pilares lá do projeto que foi realizado em Horizontina, capitaneado pelo seu Valdir, que nos escuta, um dos pilares foi o correto manejo do solo dentro da bacia hidrográfica, né? E aí esteve presente e nos passou muito conhecimento o seu Humberto Falcão, lá de Passo Fundo. E ele nos colocou um dado muito impressionante na época, né? Isso fazem 3 anos atrás, 4 anos, que ele, de forma alguma, abandonou a questão da base larga e fez o plantio direto usando essa questão da recuperação de plantas recuperadoras, porque ele via isso não como uma despesa ou como um gasto momentâneo, mas ele via como um investimento para daqui a 3, 4 anos. E ele foi acompanhando a nível de fertilidade todos os anos, e com as análises que ele fazia, ele foi vendo que cada vez menos ele precisava incorporar nutrientes ao solo,
porque o solo começou a criar um ciclo fechado, né, de ciclagem e de manutenção da fertilidade. Tanto que ele nos colocou que em 5 anos, numa determinada área, ele simplesmente não precisou colocar uma única grama de adubo, né? O solo ficou totalmente sustentável, adotando um manejo correto, mas ele conseguiu... O manejo correto dele fez com que ele não precisasse investir muito em adubo, botar bastante adubo. Exatamente, né? Ele nos colocou que dentro da propriedade dele, ele economizou em 5 anos uma cifra de quase R$1 milhão. Aí está uma alternativa prática, caseira, de que um bom manejo faz a diferença. Faz diferença, com certeza. Falar no Falcão, Emerson, não sei se tem mais algum... Ele está mandando mensagem para nós ali, posso ler a mensagem? O Humberto está nos ouvindo em Passo Fundo, mas pode concluir, Emerson. Uma outra situação, a gente está falando aqui muito de áreas agrícolas, né? Mas nós temos muita área de pastoreio aqui na nossa região toda também, que também foi afetada de certa forma. É um sistema muito interessante de ser implementado aí para tentar estancar ou auxiliar, né, no processo de infiltração da água, que a gente sabe que tem resultados muito positivos de infiltração da água também, que é o tema principal que a gente está abordando aqui, é o consórcio silvipastoril. Você fazer a entrada de um sistema florestal consorciado com o sistema da pastagem. Você não vai transformar todo o teu sistema pecuário numa floresta, você vai conseguir consorciar isso. A gente tem muita experiência já nesse sentido na Argentina em especial, e o Brasil está começando já a ter resultados muito interessantes neste campo também. Ok. Bom dia, Marcelo. Iniciamos o plantio direto em 82 e em 97 nós removemos todos os terraços antigos feitos para o sistema convencional, que permaneceram na lavoura. Imediatamente após, iniciamos a construção do novo sistema de terraços para semeadura direta, calculado com o software Terraço for Windows. Já são 18 anos após o trabalho ter sido concluído, estamos muito satisfeitos com os resultados obtidos, principalmente na área financeira, pela redução nos custos de produção. Para esclarecer, não perder fertilidade representa menor custo de produção, mas tem muita coisa para falar desse assunto. Parabéns pela escolha do assunto. E o Falcão está mandando uma foto aqui, professora Fran. O senhor que está do meu lado aqui pode ajudar, ó. O índice de enriquecimento de sedimentos em lavouras sob o sistema plantio direto, 108 unidades. Perfeito. Não, isso é importante, porque, na verdade, o plantio direto é uma técnica que surgiu lá na década de 70, praticamente, 70 e pouco, e eu observo que ela evoluiu a partir de 73, né? E foi uma das grandes soluções que nós tivemos no Brasil para diminuir a perda de solos. Fundamental. Se não tivesse plantio direto, nós estaríamos muito mal. Lembro-me que naquela época, quando iniciou o plantio direto, as sementes não germinavam. E nós recebemos uma delegação de Brasília para tentar resolver o problema. Por que não germinava a semente? E nós acabamos assumindo esse projeto em Santa Maria e desenvolvemos na Universidade Federal e testamos 8 tipos de máquinas semeadoras para determinar por que não nascia semente. E você sabe qual é o resultado? Muito interessante, porque nós utilizamos todas as máquinas produzidas no estado, desde a Funk House, da Semeato, enfim, todas as fábricas. Nós compramos uma máquina de cada um e testamos em Santo Ângelo, que é um solo argiloso. E a semente não nascia por falta de água, porque a máquina mobilizava muito suco e aí não tinha fluxo capilar de água da parede do suco para a semente. E não germinava. Eu tive a oportunidade de coordenar esse trabalho. A partir daí mudou todos os sistemas de semeadura direta, dos mecanismos sulcadores. Em vez de usar um facão, se usou o disco duplo diferenciado, que era uma das propostas e que teve um efeito fantástico para a germinação. Então daí que deu o sucesso de germinação na semente de soja. Bom, então isso foi um avanço que nós tivemos nas máquinas de semeadura direta. Agora nós temos um problema, ou seja, temos que eliminar essa camada de impedimento abaixo da camada de semeadura, porque nós temos um outro problema interessante que deve ser levantado. Nós temos o filé mignon a 20 centímetros, 15 a 20. Então todas as raízes, principalmente do plantio direto, se concentram nessa camada. E nessa camada o volume de água armazenado é muito pequeno. 20 centímetros é pouca água. Então o que acontece? Em pouco tempo você vai essa água. Se não tiver irrigação, você não tem condições de produzir hoje, né? Porque
a camadinha que fica armazenada é muito pequena. Mas por que as raízes ficam somente em cima? Porque embaixo nós temos um solo que tem alumínio. E o calcário está lá em cima também. Então nós não eliminamos o alumínio lá de baixo. Então nós temos coisas assim muito interessantes. Ou seja, uma tecnologia que produz plantas que respondam a níveis de fertilizante, que a genética vai nesse sentido. Então, por um lado, elas respondem muito bem a níveis de adubação. Mas, por outro lado, as raízes não descem em camadas onde tem alumínio. Então, é um problema. Professor Falcão está dizendo, perdas de fertilidade em plantio direto, sem terraço, em vermelho e em verde, com multi em azul, com terraços base larga. Os espaçamentos são muito maiores do que no cálculo do sistema convencional antigo. Naquela foto que ele enviou ali, via Facebook. Tá bom? Ótimo, ótimo, muito bom. Interagindo conosco. Marquinhos Alves, um abraço, Marcelo. Estamos curtindo a Voz do Campo. Muita chuva aqui no Paraná. Olha lá, ó. O Valdir Frias está na linha? Tá na linha. Valdir Frias, agrônomo, produtor rural no Paraná. Antes do Valdir dar o bom dia dele, deixa eu fazer um convite aqui para a dona Margarete Costa Beber sentar aqui, dona Margarete. Senta ali, vice-presidente do Sindicato Rural de São Luís Gonzaga. Eu só com um homem aqui não tem jeito, só minha esposa que está aqui comigo. Agora vamos convidar mais a dona Margarete para me ajudar aqui também, ficar aqui mulher também. As mulheres precisam nos ajudar, as mulheres e os homens. Aliás, presidente Ivo Batista, a Voz do Campo defende muito a questão, a família do agro reunida. A família do agro reunida, a família. Porque antes da tecnologia, pessoas. Como é que é, dona Margarete? É o vice-presidente, eu troquei. O Enio é o vice-presidente do sindicato, a Margarete é a esposa do Enio, e eu que confundi aqui, mas tá ratificado. Mandar um abraço pro Eduardo Queiroz, produtor rural de Passo Fundo, que tem propriedade aqui em São Luís Gonzaga, e que disse que a fazenda está à disposição para a Voz do Campo. E mais um cordeiro ou não? Mais um cordeiro? Ô Queiroz, então te prepara aí, porque a Voz do Campo vai na fazenda também, viu? Em breve. Valdir Frias, tu estás em Itambé, ô Valdir, bom dia. Oi, bom dia, Marcelo. Estou em Itambé, sim, abaixo de muita chuva. E uma chuva boa, contínua, sem vento, sem nada, uma chuva molhadeira para acumular água no solo para quem tem uma boa estrutura de solo, conforme a Frânio estava falando. Inicialmente, gostaria de dar um bom dia a todo o povo gaúcho, o povo do Paraná, de todo esse imenso Brasil que tem acompanhado o seu programa, Marcelo. E hoje é um debate que nos interessa muito, principalmente por causa que no sul chove demais, o centro-oeste perdendo com seca, sendo que o acúmulo de água no solo, a infiltração de água no solo, é que nos dá a garantia da safra. Muito bem tem falado o doutor Afrânio, o professor Afrânio, o engenheiro Emerson, mas eu gostaria de iniciar minha conversa, minha participação, Marcelo, destacando o que o Valdir Bintman falou. Repensar a agricultura. Nós vamos ter que repensar, reiniciando o planejamento da propriedade rural. Por que tem acontecido muito perda de solo, conforme a Frânio e a Emerson estavam comentando? Nós precisamos de palhada? Precisamos sim, Marcelo. Nós precisamos do sistema de terraceamento? Precisamos sim. Precisamos de adequação das estradas, principalmente, que tem levado enxurrada, acúmulo da água do leito das estradas para dentro das propriedades rurais lá na Baixada, provocando erosão e levando tudo para dentro dos rios, assoreando os leitos dos rios, dando perda da qualidade de água, assoreamento e coisa mais. Adequação, principalmente, quando se falou de máquinas de porte muito grande, nós temos que repensar a agricultura, conforme o Valdir Bintman falou, temos que repensar, porque não é uma máquina de grande porte que vai solucionar o problema de uma pequena propriedade. Quer dizer, o planejamento de uma propriedade deve ser feito de acordo com a topografia, e ali vai caber a palhada, sim, vai caber o terraceamento, e ele vai poder realizar as suas operações em nível, acompanhando o sistema de terraceamento, acompanhando as curvas de nível. Em nome da agricultura de precisão, o centro-oeste, terras mais planas e tudo, com grande esporte de máquina, acompanhado de GPS e toda a tecnologia, começaram a fazer os talhões de forma retangular, e tem condições de se fazer isso. Agora, o sul do país, nas nossas terras onduladas, nas nossas terras agricultáveis, grande parte delas tem uma acentuada declividade
produtividade. E isso, maquinários, com uma simples palhada, por mais bem que seja formada a palhada no solo, você trabalhando a terra de morro abaixo, morro acima, conforme o pessoal falou, fogo morro acima e morro abaixo ninguém se cura. Hoje, aqui no Paraná, se nós for ver propriedades rurais dentro da mesma microbacia, da mesma bacia de água, nós vamos ver propriedades rurais com erosão e propriedades rurais retendo toda a água dela no sistema de terraceamento. Isso é o planejamento da propriedade rural que foi esquecido ao longo do tempo em nome, entre aspas, de uma agricultura de precisão para se vender dentro do marketing de maquinário agrícola mais grande, mais pesado. Cada produtor rural tem de adequar sua propriedade, comprar suas máquinas de acordo com o tamanho, com a topografia, tipo de solo. Do contrário, não haverá palhada, não haverá sistema de terraceamento e muito menos estradas vicinais que aguente qualquer suporte de maquinário inadequado. Pois é, foi colocado aqui no início do programa o Busanello, acho que você falou aí do sistema que foi implantado no Paraná, né, Busanello? E na década de 80, Valdir, não funciona mais, né, que é o Murundum? Os murunduns na época, Marcelo, eu trabalhava na Emater ainda e a gente realizou muito murundum. De forma alta, tinha que se plantar tudo de forma manual, num sistema totalmente inadequado. Foi o início de todo o processo, mas daí se transformou isso em baselar, entrou o plantio direto e hoje um bom sistema de terraceamento em nível de base larga, somado à formação de palhada, somado a uma estrada adequada ao sistema de microbacia para que não venha despejar água do leito da estrada para dentro, nós temos tido excelentes resultados. O problema é que muitos produtores rurais desmancharam, conforme já foi comentado no programa, desmancharam o sistema de terraceamento, confiando só na palhada, né? E não dá o nosso sistema, topografia do sul do país, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, as ondulações topográficas, o declive do terreno, o sistema do terraceamento, ele suporta. Você pode ver, inclusive, na mensagem que você acabou de comentar, as imagens que eu passei para que os companheiros do programa vejam e os ouvintes acessem aí o portal da Voz do Campo e vejam também. Na mesma bacia, onde não se tem um terraceamento, tem palhada, mas não se tem terraceamento adequado, nós vimos erosão. Onde se tem um sistema de terraceamento adequado e a formação de palhada, plantio em nível e todas as práticas, inclusive de pulverização, acompanhando o sistema dos terraceamentos, trabalhando sem nível, o produtor vai atingir uma boa adequação, uma boa retenção de água dentro da sua propriedade. E aí a planta suporta uma semana de estiagem e não vai precisar aí o produtor recorrer ao Proagro, como bem disse o Valdir Bintman, né? Quer dizer, hoje o produtor tem que voltar a repensar a sua propriedade. Não adianta o governo investir em estrada, investir subsídio de hora máquina para o produtor e 2, 3 anos tudo isso ser destruído pelo próprio produtor. O Falcão de Passo Fundo está dizendo que você está falando perfeitamente. Ótimas colocações lá, Valdir Frias. Trazendo essa sua manifestação importante de quem conhece como profissional técnico e como produtor rural e que tem uma propriedade modelo aí em Itambé, no norte do Paraná. Valdir, final do mês a Voz do Campo está chegando aí, viu? Com certeza, esperamos vocês e vamos programar uma programação em cima principalmente de um trabalho que vem sendo feito no Paraná, e além do manejo de solo, nós precisamos também o manejo de pragas. E aqui no Paraná está tendo, através dos técnicos da Emater, uma evolução muito grande de um programa de manejo de pragas que tem nos proporcionado a nós, produtores rurais, uma economia dos custos de produção quanto à aplicação de defensivo. Você fala que eu sou produtor modelo, ainda pretendo chegar a ser um produtor modelo. Já trabalhei muito na extensão rural, lá na década de 80 na Emater, como técnico agropecuário, e hoje estou tocando a propriedade da família e tentando produzir para esse país. Embora nós, produtores rurais, de ano a ano, tenhamos
aí produzido super safra em benefício do Brasil, do PIB brasileiro, e temos no poder um governo aí provocando todos os desmandos e fechar no vermelho as contas públicas conforme fechou 2015. Isso nós brasileiros, Marcelo, não podemos mais tolerar. Este ano é ano de 2016, em outubro nós temos eleições municipais e eu acredito que todo produtor rural brasileiro deva, não como candidato diretamente, mas buscar um candidato que olhe para o agronegócio brasileiro para que nós possamos produzir e ver os resultados progredindo lá na frente a nível de nação em benefício de toda a população brasileira. Ok, Valdir, um grande abraço a você e para a família toda, viu? Um abraço a todos, ao anfitrião aí, o Janelo, o professor Afrânio, engenheiro Emerson, sucesso a todos e contamos com vocês e uma vinda de vocês para o Paraná final do mês e início de fevereiro, que você estará presente também lá em Cascavel, na Agrisul. Exatamente, não vão deixar de dar uma cruzada no sítio do Dagoberto, né? Com certeza, provavelmente vamos comer mais um carneirinho aí também. Tá bom, um abraço, Valdir, um abraço. Parceiro aí no Paraná, nas emissoras de rádio. Olha a mensagem que chega aqui, ó. Meu caro Marcelo, ouvindo atentamente como dar resultado à agricultura, principalmente na cultura do arroz, com 70% dos produtores pagando 25% a 30% da renda bruta, mais frete, secagem, descontos daqui e dali. O senhor Binti tem razão. Creio que a saída é um plano de aquisição de terras pelos arrendatários, cujo plano tem que ser calcado em conservação, rotação e planejamento. Também o seguro agrícola tem que ser copiado de fora. Seguro renda e não seguro tipo Proagro. Se tivermos o seguro renda, não precisamos de financiamento bancário. As empresas fornecedoras vendem para o produtor com tranquilidade de receber a conta. Abraço, Marcelo. Silvio Rafaeli, prefeito de Tapes, lá na Zona Sul do Rio Grande, mandou esta mensagem aqui muito interessante. Um abraço ao Silvinho, prefeito de Tapes, ouvindo atentamente a Voz do Campo. Um abraço ao Chiquinho Lopes, lá em Boa Vista, Roraima, ligado na Voz do Campo. O Juliano de Francisco Beltrão, no Paraná. Planejamento a curto, médio e longo prazo, com base na melhoria e reestruturação do solo, recuperação e melhoria da fertilidade do solo e buscar a genética adequada para cada situação. Temos que buscar o equilíbrio solo, planta e o lucro. É o Juliano Alarcon, lá de Francisco Beltrão, no Paraná. O Thiago Grecelli, bom dia, Marcelo. Certo que esse ano foi atípico. Nós que prestamos serviço de plantio e colheita nessas andanças por toda parte, notamos que a maior parte dessas lavouras pararam dentro dos afluentes. É a falta de capacitação, informação e automaticamente a mão de obra. Foi visto lavouras plantadas alto abaixo. Não adianta o produtor investir em tecnologia se não tem mão de obra qualificada. Isso é consequência do êxodo rural. Falta trabalhadores capacitados e informados no interior. As gerações foram passando, trabalhadores se aposentando, juntando tudo que está sendo levantado no programa, juntamente com a informação antecipada, isso não ocorreria. O Thiago Grecelli está dando aí, dizendo que daqui a pouco não adianta ter toda a tecnologia que tem se o cara que vai manejar a tecnologia não sabe manejar a tecnologia. Acho que é essa a mensagem que ele quis passar. Fique à vontade para falar, tem o microfone. Marcelo, eu gostaria de ressaltar o que foi colocado pelo seu Valdir Fris, lá do Paraná, certo? Da questão do planejamento da propriedade. O agricultor conhece a sua propriedade, né? E levar em consideração esses pontos que foram colocados pelo seu Valdir ali, justamente observar a questão da nossa topografia local, que foi baseado nisso que foram feitas as minhas colocações iniciais. Aqui nós temos uma topografia onde necessita algumas considerações pontuais, muitas vezes, até mesmo se for o caso, a retomada desse sistema de terraceamento, o basilar, que seja o mais eficiente possível para nós conseguirmos fazer um estanque mais imediato nessa problemática que estamos observando. O Falcão, esses assuntos são muito sérios e os problemas nessa área também. Fala, Urbano. Queria ressaltar, Emerson, eu acho que foi muito feliz em falar, e o professor Afrânio também, em relação às tecnologias que nós devemos disponibilizar atualmente para controlar a erosão e o fluxo de água para fora da propriedade. Mas eu queria dizer que em São Borja, para vocês terem uma ideia, nós enfrentamos um problema gravíssimo, que é muito antes disso. Mais de 70% das áreas de soja plantadas na região são arrendadas.
e por às vezes por um ano só, onde o dono das áreas usa as áreas no inverno para colocar gado e no verão o produtor planta soja. Então, o início, como é que o produtor vai fazer um planejamento, o produtor de soja e de produção de grãos, vai fazer um planejamento em cima de uma área arrendada para 1 ano? Ou para 5 anos vamos fazer, professor e Emerson? Busanello me ajuda. Como é que nós vamos fazer o produtor fazer um planejamento para colocar palha nessas áreas? Então, a questão assim, ó, de imediato, né, Onei? O que nós vamos fazer? Como é que um técnico, como é que uma universidade vai se posicionar? Claro, pode ser um problema específico, eu não sei as outras regiões do país, imagino que no norte, no Paraná também deva existir isso, mas como é que nós vamos implementar um planejamento? Como é que um governo federal deveria atuar, um governo estadual devia atuar para ajudar esses produtores, a ajudar esse sistema todo a se adequar para que toda a sociedade tivesse um benefício desse sistema de produção que nós deveríamos implantar? Como é que nós vamos agir? Quem é que deve interferir? Quem é que deve ajudar esse produtor? Quem é que deve ajudar esse sistema a se tornar sustentável ambiental, economicamente, dentro do Brasil para se desenvolver? Como é que nós podemos fazer isso? Hein? Bom, eu tenho uma proposta. Primeiro, diminuir o número de ministérios no Brasil. De 39 ministérios, deixar 12 ou 13. Já economiza um monte, investe mais em ciência e tecnologia e repassa esse dinheiro para os estados. Para aí, eu tenho outra proposta também, outro item. Para que um deputado do Rio Grande do Sul com 27 assessor? Para quê? Tem outro item. Para que uma cidade pequena com 2.000 habitantes, que tem uma rua só, com 10 vereadores? Ai, variedade. Não, exatamente. Então, não adianta criar leis no Brasil. Chega. Nós não precisamos de deputados e de senadores em demasia para produzir leis que não são cumpridas. Precisamos de fiscalização, de fiscais, não de criação de novas leis. Né? Bom, então, primeira coisa, diminuir os ministérios. Segundo, fazer um plano nacional e estadual para que os agricultores que utilizarem sistemas de manejo conservacionista tenham uma redução no imposto a ser pago. Então, cada um que comprovar realmente que ele está usando um sistema conservacionista na bacia hidrográfica, ele tem uma redução no ITR. Bom, isso aí seria uma das alternativas que poderia ser muito bem utilizadas, otimizando e colaborando para a conservação do solo e da água, né? Fábio, o meu tempo também está indo pro limite, mas eu sempre faço assim, sabe por quê? Porque eu gosto que as pessoas fiquem querendo mais. Essa é uma tática minha, viu? Fala, Fábio. Não, eu só queria complementar o que o Albano fala, que o professor fala também, é o seguinte, ó. Se falou aqui que a agricultura brasileira, ela cresce em produção, mas aumenta em inadimplência. Pô, vamos tá certo isso aí? Olha isso aí, ó. Olha o que foi colocado aí, né? Olha a incógnita disso. E com o êxito rural. Então, onde é que está o erro? Claro, muita gente saindo da atividade porque não teve sucesso econômico, né? E as propriedades ficando maiores e maiores e mais. E as propriedades virando empresas com mais volume de negócios e aumenta o risco significativamente. Quanto maior a subida, maior a queda, né? Então a gente vê assim, ó. Eu acho que o grande problema, senhor Marcelo, não existe agricultura em nenhum país que sem uma política de segurança, tá? Os Estados Unidos, os outros países, a Europa, onde eles têm neve, eles têm uma política de segurança ao produtor. E aqui no Brasil, o produtor é o tal que planta para ver se dá, né? Essa é a nossa política no Brasil, é plantar para ver se dá, porque hoje nós temos que ser eficiente, mas nós não temos nenhum amparo de governo e nem de política de preço. Aqui se pode subir o insumo de forma desordenada, pode se subir, só que para nós vender hoje um saco de milho, né, para pagar os R$2.000, 2.000 e poucos que foi pagado a tonelada de adubo, né? Aí o frango vai ficar caro. Aí o porco não paga a conta. O trigo, o que está acontecendo com o trigo no Brasil, né? Vocês têm que produzir trigo com qualidade. As empresas de semente têm que fazer o trigo com qualidade.
Pronto, a Argentina produz trigo qualidade semeado a lanço, num solo roxo deles lá, sem adubo, só com aplicação de nitrogênio. E o ano que vem nós vamos plantar trigo. E os moinhos vão comprar do Brasil ou vão comprar da Argentina o trigo da qualidade mais barato, com custo de produção bem pequenininho? Aí, ó, hoje a maior liquidez de trigo no Brasil, ela está no mercado de exportação. Olha a incógnita disso. Nós temos que mandar trigo para ração para poder fazer dinheiro. Então, nós não temos política nenhuma. O produtor é um herói, porque ele tem um negócio que é plantar para ver se dá. O governo não se importa, o município não se importa, nós não temos estrada para escoar a safra, nós não temos porto para exportar, né? Então, esse é o meu desafio. O produtor, dentro da sua propriedade, ele conhece palmo a palmo o seu chão que ele pisa. Se ele puder ir lá, dando uma chuva de 100 milímetros, com uma pá nas costas, e trancar o valo com uma bolsa que antigamente a gente fazia, pegava uma bolsa de terra, enchia para trancar os terraços, eu me lembro disso, fiz isso, né? Ele faz. Mas e fora da porteira, tio? Então é essa pergunta que eu deixo. Política de Estado, não tem. Não tem? Não tem. É o único lugar no mundo que não tem. Margarete Costa Weber, a mulher, qual é o... Bom dia, Margarete. Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui contribuindo. Agradecemos o convite do Busanello, né, que está nos assessorando bastante na nossa propriedade. A gente está fazendo um investimento lá e eles estão assim, né, é uma empresa que eu considero, né, aquilo que todo município deveria ter. E o assunto de hoje, Margarete? O assunto de hoje, eu vejo com muita seriedade tudo isso e a gente está acompanhando bastante, porque o trabalho que a gente trabalha com mulheres e dentro dos nossos sindicatos nós temos assim um grupo de produtoras que se preocupam e que senta e que estuda e participa junto das propriedades de São Luís. Toda essa questão de solo, questão de mercado, eu vejo com muita seriedade isso. E eu vou pegar um pouquinho aquilo que, falando um pouquinho da sustentabilidade das propriedades rurais, que eu conheço todo o município de São Luís Gonzaga, tanto a pequena propriedade como a grande propriedade. E eu acompanhei um fato, falando de sustentabilidade de propriedade, quando pequenos proprietários que hoje não têm mais viabilidade de soja e trigo, optaram pela agroindústria familiar, eles encontram hoje uma grande dificuldade que é produzir aquilo que eles sabem fazer lá fora. Por exemplo, eu conheço várias propriedades que estão tentando se adequar e que entraram em pânico e desespero ali mês de outubro, setembro e outubro, quando eles começaram a querer vender seus produtos na cidade. E você sabe que as coisas não são bem assim. E existe toda uma fiscalização. E aí a gente fala assim, de solo, de produtividade, nós temos grandes preocupações que não é só isso. A sustentabilidade de todo produtor rural. E principalmente esse pequeno produtor rural, que ele quer produzir agroindústria, mas ele esbarra numa grande dificuldade hoje, que é a questão sanidade. Hoje um pequeno proprietário, um pequeno produtor, para estabelecer lá uma fábrica de bolacha, uma fábrica de cuca, ou um embutido, ele quase abandona a ideia antes de começar, pela burocracia que tem em se adequar à legislação brasileira. Nós temos um governo que ele não quer nem o grande proprietário, nem o médio, muito menos o pequeno. Ele faz tudo para impedir e colocar a pessoa em desespero e até desistir do seu negócio. Então, eu vejo isso como mulher com uma grande dificuldade, porque nós mulheres, nós temos assim, dupla função familiar. Porque nós temos que educar nossos filhos, gerar os filhos, educar os filhos, economizar para a propriedade crescer. Então, eu acompanho toda essa dificuldade que hoje as mulheres, os homens estão encontrando, principalmente nesse sentido. Ok, Margarete. Professor, El Ninho vai terminar agora, mas tem para frente mais El Ninho ou vai terminar para sempre? Olha, o El Ninho é um fenômeno muito interessante que ele ocorre pelo aquecimento das águas, né, do Pacífico e inverte o fluxo. Então, isso que nós estamos sofrendo. Ele vem em intervalos de 2 e 7 anos, que a cada 2 ou 7 anos nós temos um El Ninho. Mas o mais problemático é que vem Laninha, que é o próximo.
Então, o que nós temos aqui? Nós temos hoje a progressão do El Niño, que vai até meados de maio, com uma probabilidade de 70% de continuar. E depois nós vamos ter o início da Laninha, que começa no final de maio aqui, né? E vai subindo de novo, que a gente não sabe onde é que ela vai chegar. Mas a grande probabilidade é que ela venha de novo, agora seca. Laninha ao contrário do El Niño. Então, no El Niño nós vamos ter excesso de chuva no Rio Grande do Sul e falta de chuva no Paraná, lá para cima, né? No Centro-Oeste. Isso. Então, esses são os fenômenos que vão ocorrer agora, futuramente, né? Bom, professor, nós estamos chegando ao final do nosso espaço do programa. É claro que a gente deixou o pessoal querendo ouvir mais informações. Nós vamos voltar a conversar com o professor Afrânio, que tem frequentemente participado do programa. Muito obrigado pela sua disposição, professor. Eu que agradeço a oportunidade e o convite aqui do Busanello, que um grande amigo aqui que está colaborando conosco nesse equipamento também, do Vertical Mulching, né? E a você que nesse programa fantástico aí está colaborando. Tá bom. Obrigado. O que não é fácil de administrar também, não pensem em vocês que é só falar no microfone. Por trás de tudo isso tem uma estrutura que funciona a semana inteira que, meu Deus do céu. Tá bom? Sábado que vem nós vamos a Passo Fundo. Dirceu Gassi e Elmar Floss vai seguir essa discussão aqui de São Luís Gonzaga. Busanello, muito obrigado, um grande abraço. Amigos e amigas, nosso muito obrigado. A Voz do Campo rodando o Rio Grande e o Brasil, falando de produção de comida, que se não tiver produtor rural, não tem churrasco domingo, não tem pizza sábado à noite com a namorada e com o namorado. Não esqueça disso, amigo. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.